eu quero até contar uma historinha para você, irmão telespectador, de um lenhador que todo dia saía para cortar lenha. Esse lenhador deixou a esposa grávida em casa e a alegria dele era cortar lenha e cuidar da esposa que estava em casa grávida. E ele morava num lugar muito distante. Até que chegou o dia da esposa dar à luz à criança e na hora do parto, a esposa morreu. Aquele lenhador ficou sem saber o que fazer. Não tinha como ele cuidar da criança e trabalhar ao mesmo tempo. Então aquele lenhador pediu para o vizinho da direita: você poderia cuidar da minha criança enquanto eu vou trabalhar? E o vizinho da direita disse: olha, eu não posso, eu tenho meus compromissos. Ele foi no vizinho da esquerda: você poderia cuidar da minha criança enquanto eu saio para trabalhar, para trazer o sustento para o meu filho, para minha casa? O vizinho da esquerda disse: eu também não posso lhe ajudar. E assim ele fez com todos os vizinhos. Ele buscou a ajuda de todos os vizinhos e foi negada essa ajuda. Aquele lenhador achou uma raposa na floresta, filhote, sozinha, abandonada, e levou aquela raposa para dentro de casa. E viu que aquela raposa foi crescendo e se simpatizando com a sua criança, cuidando da sua criança, defendendo a criança. Aquele lenhador disse: já sei o que eu vou fazer. Vou deixar a raposa tomando conta do meu filho, da minha criança, e vou sair para trabalhar, já que ninguém quer me ajudar. Aquele lenhador saiu para trabalhar, deixou a raposa em casa, e os vizinhos, ao passarem pela casa, viu que a raposa estava sozinha com a criança. Quando aquele homem voltou do trabalho, o vizinho da direita começou a falar: você é louco, você deixou o teu filho com a raposa sozinho em casa. E aquele homem disse: mas a raposa é a única coisa que tem para cuidar do meu filho, ninguém quer cuidar. E o vizinho da direita disse: abre os seus olhos, porque mais cedo ou mais tarde aquela raposa vai comer o teu filho. E aquele homem no dia seguinte saiu para trabalhar, e aquela palavra ficou na cabeça dele, ele trabalhando, e a palavra que a raposa iria matar o filho dele, comer o filho dele, e ele cortando lenha. Daqui a pouco ele volta do trabalho meio apavorado, e lá está a raposa recebendo ele com alegria, balançando o rabinho, e ele entra em casa, quando olha a criança bem, tranquila. E aquele homem passa os dias, e o vizinho da esquerda bate palma na casa dele, e diz para ele: olha, eu vi a raposa sozinha com a sua criança aqui. Ele disse: pois bem, a raposa que está cuidando do meu filho, porque eu não tenho quem me ajuda. E o vizinho da esquerda disse para ele assim: olha, mais cedo ou mais tarde a raposa vai comer o teu filho, vai matar o teu filho. Sabe por quê? Porque é o instinto do animal. Vigia, cuidado. E aquele homem ficou com aquilo na cabeça, foi trabalhar no dia seguinte, e aquilo martelando na cabeça dele, e ele trabalhava angustiado, com medo da raposa atacar a criança. Ele chega em casa, e a raposa recebe ele com um sorriso no rosto, com o rabinho balançando, e aquele homem, quando olha a criança no berço, a criança estava bem. Mas todos os vizinhos ficavam falando para ele: a raposa vai matar o teu filho, a raposa tem um instinto, ela vai acabar matando o teu filho. E aquele homem não conseguiu ter paz. Um belo dia ele volta do trabalho, e como de costume aquela raposa amável, adorável, foi recebê-lo no portão, balançando o rabinho, e quando a raposa dá um sorriso, a boca da raposa estava cheia de sangue, cheia de sangue. Aquele homem olhou para o sangue na boca da raposa e não pensou duas vezes. Pegou o machado e deu uma machadada na cabeça da raposa. Na hora matou a raposa e saiu correndo para dentro de casa, abriu a porta, e quando ele entra em casa, que ele olha no berço, o berço cheio de sangue, e ele viu que no berço tinha uma cobra, e a cobra iria matar aquela criança, a cobra iria comer aquela criança, e a raposa, na verdade, salvou a criança da morte. A raposa mordeu aquela cobra, matou a cobra para salvar aquela criança. E aquele homem ajoelhou e começou a chorar, porque ele matou a raposa confundido. Ele pensou que a raposa tinha matado o filho dele. Eu quero que você medite nessa história, porque assim somos nós. Quando nós damos ouvidos à fofoca,
nós cometemos injustiças. Quando nós damos ouvidos à conversa fiada, nós cometemos injustiças. Quando nós ficamos ouvindo conversação torpe, quando nós ficamos ouvindo falar da vida dos outros sem conhecer as pessoas. Você que ouve falar da Igreja Mundial, mas não conhece a Igreja Mundial. Ouviu pessoas falando mal do apóstolo Valdemiro, mas você não conhece o apóstolo Valdemiro. Então não pré-julgue as pessoas. Venha conhecer essa obra. Venha conhecer o grande homem de Deus. E eu tenho certeza que depois de você conhecer, você tirará as suas conclusões.